Isso, aí, aí. Peraí, só um Então, cachorrinho atrás. Tá muito Mar... longe? não, tá ótima. Moniquinha entrou também. Marcinha nos convidou a assistir um filme que é uma obra-prima. Uma obra-prima. Ratinha, tudo bem? Tia Ana Maria hoje tem gratidão aí pela cirurgia do marido, que foi ótima, graças a Deus. E, gente, que filme bonito, que cenografia. Parece filme americano, e quando a gente fala isso é no bom sentido, né? Que coisa incrível. Assistirei mais de uma vez, porque é para assistir o filme escrevendo do lado, né, Márcia? Porque tem muita referência importantérrima, todo mundo muito emocionado. Tiane, seja bem-vinda, boa noite. O livro eu não li, não sei se alguém aqui leu o livro. Você leu o livro, Marcinha? Não, não lê, não. Mas eu Fiquei, tive referências que é um excelente livro. Inclusive do fiquei, Lar Teresa, um amigo meu do Lar Teresa, o César, tu deve conhecer da livraria, e sim. ele falou que é um livro maravilhoso. Eu acho que tem lá também. Eu gosto muito do Augusto Cury, a Fatinha leu o livro. Eu gosto muito dele, eu fiquei encantada com a escolha dos personagens, com a cenografia, as tomadas aéreas, é de uma qualidade, quando ele está ali no balcão para se suicidar, é visto de cima, é visto de baixo, é um orgulho, entre outras coisas, do cinema nacional, né? É incrível. E a história por trás é maravilhosa. E eu vou deixar a Marcinha falar, sendo que a única coisa que eu quero resumir, todo mundo já comprou sua vírgula hoje? Porque essa é a frase. Todo mundo pode comprar uma vírgula e começar a fazer tudo diferente, né? Podemos Certeza. todos comprar uma vírgula. Na época da quarentena, então, as vírgulas estão na promoção. Só vai ficar parado quem quiser, não é não? Com, com certeza. Podemos. Podemos, pode começar aí a sua narrativa. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse Augusto Cury, ele tem uma história importante na minha vida, que eu, há uns 20, mais de 20 anos atrás, eu ganhei do meu pai 2 livros dele que falava, que eu acho que era, eu não me lembro o nome, se era Conversando com Deus, enfim, era você se aproximar de Deus, e isso fez com que uma chave fosse ligada no meu ser. Demorou muito tempo para tudo acontecer, mas aconteceu. Aquilo foi o ponto inicial. E eu só fui me lembrar disso agora, vendo esse filme que eu vi por um acaso. Só que o acaso não existe, é porque tinha de acontecer. Então, Exatamente, exatamente. hoje, e depois me lembro, me cobra, Esperança, que a Vivian me mandou um link das 35 frases mais importantes do filme. Só que eu não trabalhei em cima disso, mas eu acho que é bom a gente distribuir para as meninas e os meninos que estão nos assistindo. Sim. Bom, nesse filme, a primeira coisa que nós... Estão várias coisas, né? Mas o que é vender um sonho? O que é ser um vendedor do sonho? O que é um vendedor? Um bom vendedor é aquele que consegue fazer, captar qual é a sua necessidade. O que, que você está precisando? O que, que você está procurando? E o vendedor de sonho é essa pessoa que se preocupa em fazer você descobrir o que, que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Esse é o vendedor de sonho. Se todo Uhum. vendedor se tocasse que ele não tem de nos atender, mas sim descobrir o que a gente está procurando, ele vai vender muito. Você é uma Sim. boa vendedora, você sabe disso, né, Esperança? Eu Você... vendo sonho duas vezes. Eu vendo sonho quando eu faço festa, que realmente eu vendo sonho, e eu vendo sonho quando eu sou coach, porque um dos meus trabalhos principais, Luzia também é coach, segue a mesma metodologia, a gente faz as clientes sonharem. Então, eu sou boa de vender sonho
E vendo e compro também os meus. Sempre comprei. Então, assim, o vendedor de sonho nos chama atenção, que é exatamente aquela pessoa que vai aparecer, que às vezes aparece na nossa vida. Às vezes a gente não dá atenção, mas um dia, nem que seja nessa vida, na vida espiritual, a gente vai pensar nisso. Aquela pessoa tentou me vender um sonho, então aquela pessoa conseguiu me vender um sonho, né? O que é mais ou menos o livro do Alberto Cury, quando eu li o primeiro livro dele na minha vida. Quando começa o filme impactante, né? Uma pessoa tentando se suicidar. Essa história do suicídio é uma coisa que sempre mexe com todos nós e não tem como, né? O suicídio é uma coisa que nos chama atenção, nos machuca, enfim. E quando ele começa o filme dessa forma impactante, logo depois surge uma outra personagem. E aí você começa a pensar, espiritualmente falando, que a análise é como espírita, tá, gente? Eu vou falar como espírita. Que, nesse momento, nós temos ali as duas das leis divinas, a lei da conservação e a lei da destruição, que a gente estuda quando conhece o Espiritismo através do Livro dos Espíritos. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo no Lar de Teresa, que eu acho muito interessante, é que no livro Kardec põe a lei da conservação à frente da lei da destruição. Sempre. E por que isso? Porque a gente tem que se conservar para aguentar a destruição que vem ali atrás. Nós temos que... você só pensa em desgraça. Não, a gente tem que focar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para vivenciar essas mudanças. Não é fácil, é difícil. Mas nós temos que preservar a nossa roupa, né? A roupa do nosso espírito, para passarmos pela destruição, vivenciando aquilo para evoluirmos. Porque aí essa é a segunda questão da nossa existência. É vir aqui, num corpo, que é um empréstimo de Deus, preservar esse corpo para podermos fazer com que o nosso espírito, através dessa turbulência, né? Turbulência que é a nossa vida na matéria, no planeta de provas e expiações, a gente sobrevive. Então, nós temos essas duas leis, que são leis que nascem com a gente. Nós já temos isso no nosso consciente, a nossa consciência é o nosso espírito, que a gente se preserva, porque não tem aquela frase assim, olha, aproveita a vida agora, porque depois você vai levar um tombo, mais ou menos uma coisa assim, né? As pessoas falam, quem muito ri, muito chora. Na verdade, são coisas que têm um fundo de verdade, porque se você está num mundo que não é um mundo perfeito, você vai passar por tormentas mesmo. E não adianta você achar que quando você dá fim na sua existência corporal, tu vai se livrar daquela tormenta. Muito pelo contrário, porque já assistimos Nosso Lar e vimos o quanto André Luiz sofre, sendo que ele não é um suicida. Ele apenas não se preservou. Então, os suicidas sofrem muitíssimo mais do que André Luiz sofreu naquele filme. Então, todo mundo sabe. E não vai interromper nada, só vai se complicar mais ainda. Acumulando, né? Acumulando suas expiações. Então, essa primeira mensagem do livro, né? Porque o tempo todo o Júlio, né? O nome dele é Júlio, ele chega e volta. E ali fica nítido, né? Que ele tem aquilo dentro da gente que dizem as pessoas que tentaram suicídio, inclusive tem livros sobre isso, e os espíritos que se suicidaram, que eles se arrependem no meio do caminho. Antes do desencarne, então são vários sofrimentos. E nós temos que rezar por esses espíritos. E a lei da destruição é exatamente o vendedor de sonho. A vida dele é destruída.
e dessa destruição tão sofrida surgiu uma pessoa muito melhor do que ele era, né? Então, nós temos, assim, o exemplo dessas duas leis, que muitas vezes a gente tem que ter um grande sofrimento, é castigo não, é aprendizagem. E a gente ter certeza de que isso faz parte da nossa jornada para aprender, para melhorar. E ele melhorou. Né? E lembrando que o espírito não retrocede, daí para frente ele só ia progredir. Sim. Né? Então, que é a lei da evolução, né? Exatamente. Aquilo que ele passou, que foi um grande sofrimento, vai dar a esse espírito a oportunidade de cada vez ser melhor. E aí ele fala que vai dar o quê para o Júlio? A vírgula. Né? A vírgula. Essa analogia da vírgula, gente, é para a gente levar para a vida inteira. Que coisa mais linda. E depois o Dan dá para o filho a vírgula. Gente. Então, eu acho interessante que é uma vírgula, uma coisa que não chega nem a ser um ponto. Não é um ponto parágrafo, não é um ponto com sequência, né, sequencial, é uma vírgula. E o que é a vírgula? É aquele momento que você para e fala assim, eu não estou feliz. Isso não me traz felicidade. E uma coisa que eu sempre falo, até porque eu já passei por isso, é assim, mesmo que eu sofra no princípio, eu vou procurar a minha felicidade. Que não é uma felicidade material, é uma paz espiritual mesmo. Né? Não é você ficar meditando e cantando um mantra, que também é bom, não estou recriminando, mas é você ter essa paz, acordar em paz com você mesmo. É você conseguir ter uma vida tranquila, apesar de toda o turbilhão que está em cima da gente, e nós estamos vivendo vários turbilhões, econômico, político, de saúde pública, mas nós vamos sobreviver a isso, porque Deus não nos dá aquilo que a gente não pode segurar. Né? Esse é meu mantra. Né? Então, a vírgula é isso, é aquele momento que a gente para e vê por que eu estou daquele jeito. Por que eu estou a Thaís falou uma frase boa aqui, é um respiro para pensar e aquele momento que você fala, do jeito que tá, não tá bom, né? Aos olhos do mundo, eu posso parecer extremamente bem-sucedido, mas sucesso sem felicidade não é sucesso. E o que me faz feliz? Essa é a questão. E quando ele vai para o enterro, para fazer o enterro daquele cara, a frase que ele fala para o garoto, Márcia, me impactou assim profundamente. Mas para de fazer spoiler, porque nós vamos chegar lá, senão não atropela. Parou. Esse spoiler que se pensou aí. Enfim, a vírgula é exatamente isso, né? Que eu acho que é um momento que a gente tem. E vem sempre no momento mais sofrido da vida da gente. Sempre. Né? Você tem duas alternativas. Ou você continua sofrendo, você vai procurar ser feliz. Até porque para fazer as pessoas que te cercam felizes. Porque a gente não é feliz. Se a gente não consegue ser feliz, a gente não é infeliz sozinho. A gente, quando fica infeliz, todas as pessoas que estão à nossa volta, que nos amam, né? Eles também são arrastadas nesse mar de infelicidade. Exatamente. Você vive fingindo que está feliz, mas, na verdade, salta aos olhos de quem te conhece que você não está legal. Então, a vírgula é isso, né? E eu acho que Deus põe essas vírgulas na vida da gente e é ali que a gente tem de mudar. Agora, uma coisa que eu queria falar, tem pessoas que não conseguem, né, esse tempo de respiro, mas conseguem na hora do desencarne. Então, nem que seja na hora do desencarne, se você pedir, sabe, de coração e saber, você vai ter uma oportunidade de uma outra vida, você realizar a sua felicidade. Bom, eu estou com uma colinha aqui, tá, gente? Uma coisa que a gente tem que lembrar também é a questão que ali fala muito, né? O passado. Você não muda o passado. Você pode mudar o seu presente para que o seu futuro seja melhor, né? Então, assim, o passado é uma coisa que não é que a gente tenha de esquecer o passado, porque é um modo de você fugir. A gente não tem de fugir do passado.
você tem de analisar o seu passado. E quando você analisa seu passado, você, cada dia que você acorda, você fala, hoje é uma nova oportunidade que Deus está me dando de seguir o que eu pensei quando fiz a vírgula. Né? Sim, Eu fiz a perfeito, vírgula. Então, perfeito, assim, a minha vida passada eu não vou mudar. Eu também não vou negar, porque eu fiz, perfeito, mas perfeito. eu tenho. E quando a gente tem a consciência do erro cometido, a gente não comete de novo. Quando a gente escamoteia esse erro, o que, que a Quando a gente gente varre para debaixo do tapete, a gente tem muita chance de errar de novo. Agora, quando a gente trabalha, analisa e tem o feedback que isso não foi bom, a gente fica mais vigilante para não fazer de novo. faz? Exatamente. E ele fala uma frase que eu estou procurando aqui, né? O ontem já passou. O hoje é o que nós temos. Que o vendedor de sonhos fala, né? O que Merlo fala para o Júlio. Então é isso, gente. O ontem já passou. Eu não vou mudar o ontem. Agora, o hoje eu posso mudar porque. E por que eu mudando hoje? O que é melhor? O que é o meu amanhã pode ser muito melhor do que o meu hoje. Né? E estamos fazendo esse estudo no dia. Os matalos estão entrando todos, ó. Beijo, matalos. Tem gente de Londres, tem gente de São Paulo. E o que é interessante é que estamos fazendo isso no primeiro dia de junho. A quarentena continua. Se você até aqui, até agora, meio que não fez nada na sua quarentena, Márcia e eu estamos vendendo vírgulas e vamos embora fazer diferente. Né? E estamos vendendo assim, de coração, né, De gente? coração, a gente nem botou preço, gente. A gente está Olha, distribuição classe ampla de vírgula para todo mundo. eu sempre falo que eu não sou uma pessoa boa, eu estou longe de ser uma pessoa boa, mas aproveito os momentos de luz que eu tenho. E vai, e vai. Vai, né? Bom, tem uma passagem, não é passagem, tem um episódio no filme que eu gosto muito, é o Boquinha, né? O que é o Boquinha? Aquele morador de rua, eu acho que é Boquinha o nome dele. E ele começa a chamar o Júlio de superego. Superego para cá, superego. E por que isso, né? A minha análise. É porque no meio daquela. O mundo caiu na cabeça do Júlio. Ele está andando. Quando ele vê a reportagem no jornal, qual foi a preocupação dele? A imagem dele que estava destruída. Sim, eu como psicólogo, meu Deus do céu, né? Em vez de ele procurar as soluções para o problema, ele estava pensando na imagem dele, que ele vivia da imagem. Ele nunca enfrentou nada, tanto que ele queria que o filho fosse aquilo. Ele não enfrentava a incapacidade do filho, a sensibilidade do filho de não querer e não poder fazer o que ele achava que era certo. E ali, aquele apelido superego, para mim, foi perfeito, que vem o orgulho. Ele não tinha se desprendido do orgulho. Né? Ainda do orgulho. A Ana Lúcia está falando que é Boca de Mel o nome do personagem. É maravilhoso. Os atores também são incríveis. Ótimo, que as pessoas vão votando. Então, é muito interessante essa passagem dele, passar pela jornaleira e ver a imagem dele. Aí ele fala assim, eu morri. Não, ele já estava morto há muito tempo, só porque ele não conseguia nunca realizar aquilo que ele achava importante, só que ele, quando o mundo inteiro viu que ele tinha fracasso, ele se achou morto. Né? Mas aquela parte é bem interessante. Né? Uma outra frase que eu gosto muito, que ele falou, é: se tudo tem de estar bem à nossa volta para que eu seja feliz, eu estou preso à circunstância. Mas não sei se as palavras são essas. Então, essa mania humana que nós temos, gente, de botar Ainda temos. a felicidade na mão do outro. A felicidade não está na rua que a gente deixou de ir, na praia que eu deixei de ir. Você sabe o quanto eu amo uma praia. Somos duas. A felicidade não está nem no Rodrigo, que eu não estou vendo. A felicidade tem que existir em mim. E aí foi aquilo que eu falei na vírgula. Quando você começa a ter conhecimento das leis de Deus, que são as leis divinas, quando você começa
a entender os ensinamentos de Jesus, se você consegue fazer alguns, porque nós ainda somos muito inferiores para fazer todos, te dá uma calma, né? Uma calma que você consegue ter uma felicidade menos sendo privada das coisas que te dão mais prazer. Então, Perfeito. a mania que a gente tem de achar que ir para a Europa é que vai me fazer feliz. Não, eu Ou adoro ir. comprar, ou comprar a bolsa tal, ou fazer um esticamento daqui, né? Exato. A Valzinha falou uma frase aqui que eu amei. Felicidade é handmade. Felicidade é feita à mão, né? É um tricô que a gente tem que fazer em nós mesmos todos os dias, né? Exatamente. E essa felicidade vem da paz espiritual, gente. Não Sim, sabe? É você saber que, por exemplo, você não consegue amar todo mundo, porque a gente ainda não consegue mesmo, né? Mas eu consigo me sensibilizar por todo mundo. pela Mesmo dor do outro. aquela coisa, eu fico mais sensível à dor do outro. Isso já é uma forma de desenvolver o amor. Vai chegar um dia que a gente vai amar todos igualmente. Eu não preciso ter a Vivi e o João para ter como meus grandes amores. Os meus grandes amores vão ser a humanidade. Mas, enquanto isso, nós já evoluímos. Vamos lá, vamos falar o lado bom. Antigamente, a gente matava filho, matava irmão, matava pai para ficar com o reino, né? Hoje em dia, isso já é mais difícil. Então, a Então gente já já estamos um pouquinho melhor. a gente chama um amigo, né? As nossas amigas, tem amor por você, você por mim. Nós não temos vínculos familiares. É claro Sim. que se estiver num barco, você e a Vívia, e o barco afundar, eu vou falar tchau, esperança, e pego a Vívia. Mas, Naturalérrimo, naturalérrimo, não vamos brigar por causa disso. E a tal da paz espiritual, que muita gente descobriu durante a quarentena que não tem. uhum, exatamente. Então, assim, essa coisa da gente achar a nossa felicidade para poder passar essa felicidade para o outro, né? Então, só não vou ficar me repetindo. Bom, nós chegamos no velório e na morte, que foi o princípio da nossa intenção de a gente conversar. Antes de eu chegar no velório, eu vou falar um pouco da história da morte, porque a questão de medo da morte. Existem três, tem tempo, né? Porque eu falo, tu sabe que eu vou ter que falar. Vamos lá, depois, qualquer coisa tu me corta e continua aí. Nós temos três tipos de relação com a morte. O medo de morrer, o medo das pessoas que a gente ama, que essas pessoas morram, e os dois juntos. Bom, né? A vida é assim. Só que a gente esquece que a morte é uma coisa mais natural que existe. Tudo que nasce morre. Tudo que nasce vai morrer. Nasceu, vai morrer. A natureza é sábia nisso. E por que a gente tem medo? A gente tem medo porque é desconhecido, porque a gente não conhece, mas eu sou espírita, eu já sei que eu não vou morrer, que a minha essência está ali, né? Que é isso que importa. Mas eu tenho medo? Eu tenho medo. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente... Quer dizer, a gente não encara as coisas que a gente fez ao longo de todas as nossas vidas. E tem uma coisa que a gente não pode desprezar, é que a gente viveu lá atrás e a gente traz essa questão cristã, católica cristã, de que a morte é um castigo. Sim. Né? Então, assim, fazendo um resumo rápido, antes de Cristo, todos os povos, cada povo tinha praticamente uma religião, e eles viam a vida após a morte como uma coisa natural. Quando veio o cristianismo, veio Cristo, nós tivemos até mais ou menos no século IV, entre 3 e 4, nós tínhamos o cristianismo primitivo, que era aquele ensinado por Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir disso, quando Roma dominando o mundo, um grupo de os cristãos começou a se juntar a Roma para parar com a perseguição. Não está errado, não. Não é um erro, né? É só uma questão de sobrevivência. Só que com essa união surgiu a fome do poder. E aí eles tinham de dominar aqueles que não
estavam rezando pela mesma Bíblia. A verdade era essa, né? Então, vamos exterminar essas pessoas através do medo. E aí começou aquela imagem da morte, a caveira com capa, vindo te pegar, aqueles cemitérios sombrios, né? Aquela coisa do medo mesmo, né? É para ter controle sobre a população pelo medo. Exatamente, como todo poder faz, né? Ele tenta dominar através do medo. Você fica com medo, aí você jura que está acreditando nisso. E foi assim que surgiu esse medo da morte. Porque se você não for uma pessoa boa, se você não der o dízimo, hoje é dízimo, mas era aquela que pagava para a igreja, você vai para o inferno tem fogo, você vai morrer no fogo do inferno. Gente, o pavor que a gente... Por que eu digo a gente? Porque nós estávamos ali. Né? E a gente mora num país católico, né, Márcia? A gente foi educada num país católico, então isso é muito da cultura de todos nós. Então, você romper com isso numa encarnação é É complicado. difícil, é difícil. Você tem um medo da morte exatamente por duas coisas. Primeiro, que você tem que esperar o dia do juízo final. Que dia é esse? Segundo, né? Que dia é esse? Como é que meu corpo vai ressuscitar? Isso não existe. Sabe? Que me desculpem os católicos, mas isso não tem um raciocínio lógico. Eu sou uma pessoa muito lógica nessas coisas. Bom, enfim, esse é o medo. Aí agora nós vamos para o velório, né? E eu estou falando isso no geral. O velório, quando um espírita fala para você, isso é isso, desconfia, porque no espiritismo cada caso é um caso. Então, quando uma pessoa desencarna, ela pode ficar presa ao corpo por opção do espírito mesmo, ou medo até de sair dali para um lugar que não conhece, ou, eu vou falar só dos casos, ou ele pode aceitar a dádiva divina, que é dormir. Dorme. Aí depois ele acorda onde espera acordar no mundo que ele criou para ele. Então, velório é um lugar que você tem que ter, mesmo que você não goste da pessoa que morreu, você ter respeito para aquele corpo que está ali, porque o espírito pode estar ali. E cada vez que você fala com o outro, nossa, esse cara tinha que morrer assim mesmo, não, o cara era um safado, cara, ele pode escutar. Ou então ele recebe uma vibração, é sofrimento para o espírito. Sim. Na hora e é uma coisa muito natural a gente reencontrar no velório pessoas que a gente não vê há anos. Há anos. Sim. Então, assim, sai da sala do velório, conversa lá fora. A sala do velório é uma sala de oração. Se não dá para orar, canta, põe uma música clássica, sei lá. E nem que a gente seja chato. Olha só, aqui é um lugar de silêncio. Conversa lá fora. Pronto, acabou. Entendeu? Porque eu acho que é uma questão de respeito com aquele espírito que pode estar ali. E, é claro, né, o desespero, você jogar no caixão, só vai prejudicar aquele que morreu. Sim, sim. E aí, vamos para o filme. Ele entra e fala assim, vamos honrar. Que tristeza é essa? Que frase maravilhosa quando ele fala isso. Vamos honrar essa pessoa. E o que é honrar a pessoa? É exatamente o que a gente deve fazer quando uma pessoa desencarna. Vamos esquecer, porque todo mundo fez coisa ruim, eu fiz, você fez, e nós vamos fazendo e vamos aprendendo. Vamos esquecer as coisas ruins, vamos valorizar as coisas boas, né? Vamos honrar, falando, nossa, foi um grande amigo, foi uma grande amiga, foi uma pessoa legal. E aí cada um começa a falar e é uma coisa maravilhosa o que acontece, né? Maravilhoso aquela cena, maravilhoso. Aliás, no meu velório, gente, eu quero que seja desse jeito, já vou avisando logo, tá? A gente pode esquecer com a emoção. Então, bota a música espanhola, eu quero assim, desse jeito. Então, a questão a gente tem que ver a morte, eu sei que é difícil. Eu sei, e perder principalmente filhos. Vamos ser muito, né? Toca na ferida, né? Eu acho que não deve existir dor maior. Então é muito bonito eu ficar falando tudo isso, mas eu não perdi filho, graças a Deus.
Nem E eu eu, falo graças a Deus. Deus mesmo, né? Mas que a gente consiga mentalizar isso, sabe? Eu acho que é uma coisinha que a gente vai mentalizando, que a gente não gosta nem de pensar, mas eu penso, sabe? Eu penso exatamente que a morte é uma coisa. Quem está vivo vai morrer. E vai você trabalhando isso dentro de você com a fé. Aí eu falo, que fé é essa que você tem, que você não acredita que as coisas possam mudar? Que as coisas, nem sempre a morte é o pior que existe, né? Então é ter fé em Deus. Agarra na mão dele, vamos lá, né? E na hora ali que ele fala pro filho, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. E Gente, fala aquilo da coragem, né? Que honrar o pai dele é ter coragem. É tão bonita aquela fala. Eu escrevi e vai ser uma das falas que eu vou guardar para mim, porque o discurso que ele faz para o filho naquele momento do velório, se o filme acabasse ali, eu já acharia o filme lindo. Tudo que vem depois é muito lindo, mas se o filme acabasse ali, já estava pago. E quando ele fala ali, né, não tenha medo, não deixe caminhar, caminhe, né? Eu agora esqueci a frase, mas é isso. Não deixe caminhar. Me remeteu muito à parábola do Evangelho, a parábola dos talentos, onde os servos recebem talentos. E um deles, você um dia lê essa passagem do Evangelho que a gente volta a falar. Um deles esconde aquele talento, o talento era a moeda da época, ele esconde com medo de perder e ele não arriscou em multiplicar o seu talento. E Sim. isso está muito em nós. Muito. Sim. Deus nos deu talento. Eu vou falar agora uma coisa que eu sou uma pessoa super tímida, por incrível que pareça. Eu sou disléxica, eu acho que todo mundo vê que eu falo. Eu não tenho mais vergonha de falar isso, porque eu tenho o talento de ensinar. Eu sei que eu sou boa como professora. Então, assim, eu não vou esconder meu talento. Não é assim, a vergonha para mim está ligada ao meu orgulho. Eu não quero que a pessoa chegue e fale assim, nossa, aquela pessoa fala esquisita. Eu falo esquisito. Aquela pessoa tem um sinal no rosto, eu tenho um sinal no rosto. Mas eu não vou esconder, não vou me esconder usando isso como um artifício. É você esconder os seus talentos. Cada um de nós tem o seu talento. Por medo do julgamento, por medo do que os outros vão pensar, por medo disso, medo daquilo. E a grande lição é, bota a cara no sol, né? Vai, e se for errando, vai do mesmo jeito, porque é caminhando que se faz o caminho, e a gente vai aos tropeços, e a gente só pode corrigir o que já está em processo. Se você for esperar o plano perfeito para começar, você vai passar a sua encarnação inteira sentada no sofá, planejando uma vida linda, né? E aí você não constrói, você não evolui e você não progride. Então você passa uma vida que é uma oportunidade de você... Porque não é à toa que eu tenho sinal no rosto. Não é à toa que eu sou disléxica. Então, assim, você tem de trabalhar isso na época que eu era criança. Hoje tem tratamento, né? Claro, mas na época que eu era criança não tinha, não. Não tinha essa coisa do fono que tem, né? Hoje eu já não. Eu convivo há tanto tempo que eu já nem ligo mais, né? E uma coisa muito interessante é que quando eu trabalhei em aviação, e isso eu nunca vou esquecer, né? E aí eu fiz a entrevista e tal, e depois eu soube dessa história. E uma pessoa perguntou para outra assim, mas ela foi trabalhar, naquela época, para trabalhar na aviação, tinha de ser gata, né? Mas ela tem uma mancha no rosto. Aí a outra pessoa falou, é mesmo? Ela tem? Nem viram que eu tinha mancha no rosto, e eu estava sem maquiagem. Entendeu? Como você se vê? Como é que você se vê? E como você se coloca também, né, Márcia? Como você se coloca, apesar das suas limitações, que todos temos. Todos temos, né? Então, um é baixinho, o outro usa óculos, o outro é magro demais, o outro é gordinho demais, o outro pisca com o olho e toca o barco, porque é assim que tem que ser, e vai lá e faz, né? Acabou
acaba acostumando mesmo, né, com seus defeitos físicos, que são os que mais aparecem no primeiro momento, e depois, assim, contanto que não seja o defeito moral, porque o moral a gente tem de corrigir mesmo, não tem Isso jeito, aí, né? isso aí. Bom, e aí vamos falar do pedido de perdão, que ele pede perdão ao amigo no velório. Perdão, meu amigo. Pedir perdão é a maior prova de humildade que uma pessoa pode fazer, pode dar a outra. Porque a gente erra mesmo, a gente erra com quem ama, a gente erra com quem não ama, a gente erra, a gente erra. E às Com vezes a gente filho, acha então, a gente erra pra caramba, que a gente tinha que escrever um tratado de perdão, né? Quando você tinha 2 meses, eu deixei você cair do berço. Quando você tinha 4 meses, eu comi couve-flor e você passou mal a noite toda. Tem que fazer um tratado assim, dizer, né? né? E aí, quando a gente pede perdão, é exatamente isso, é o exercício da humildade. E a gente não tem que esperar que o outro nos aceite o nosso perdão, né? Porque a gente não manda na vontade do outro, nem em querer nos perdoar. Ali deixou de ser um problema meu. Eu sempre penso isso, assim, se eu peço perdão, mesmo esbarrando na pessoa na rua, se eu, sei lá, passo à frente de alguém, falar desculpa. Se a pessoa falar, não, que sem educação, eu falo, já fiz a minha parte. Eu não falo nem para a pessoa, eu penso, já fiz a minha parte. Falo, olha, foi sem querer, desculpa. Né? Mas a gente fica muito preocupado, será que ele me perdoou? Será que... Gente, a gente não tem ação sobre o poder. Exatamente. Não temos controle nenhum sobre o que o coleguinha pensa, faz ou deixa de fazer. Muda você, faz você, toca o teu barco e o que tiver que ser, será. Faz a sua parte, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. O resto vai indo. E uma frase que linda, né? O homem não morre quando o coração para de bater, mas quando deixa de se sentir importante. Gente, essa frase é incrível. Quantos Walking Dead temos no mundo que são mortos-vivos? Que não morreram, mas que estão mortos. É impressionante. Nós vivemos uma geração de Walking Dead. A gente olha as pessoas andando pela rua e a gente se pergunta assim, cadê essa alma que eu não sei onde é que ela foi? Porque ali só está o corpo, né? E a gente tem que ver isso em dois prismas, né? Do encarnado, muitas vezes é um dos motivos da depressão, a pessoa não sente mais importante. E nós temos que entender que a maior importância quem tem que dar para a gente é a gente mesmo. É saber que a gente está aqui por uma razão. Ninguém veio para cá para fritar bolinho, né? Para ficar assim, passar despercebido, não. Não existe esse espírito encarnado no mundo de provas e expiações que não tem uma missão no planeta. Um exemplo a dar, um trabalho a realizar, que não precisa ser um trabalho laboral, né? Pode ser você, sei lá, uma pessoa que você sabe que está triste, liga para a pessoa. Sei lá, tem tantas coisas. Você pode ser voluntária, você pode, whatever, 1000 coisas, né? Mas se você não botar isso dentro de você, que você é importante para você, que você é importante para Deus, que você é filha de Deus, que você está aqui numa missão que ele acreditou no seu espírito. Gente, isso é muita responsabilidade. Então, a gente não pode se dar o luxo de ficar aqui vendo a vida passar, né? Tomando conta da vida dos outros, passando horas e horas no Instagram e maratonando série de Netflix. E os meninos jogando videogame. A vida tem que ser bem mais que isso. Onde você é um avatar e você passa a madrugada toda combatendo os combates incríveis e de manhã você dorme o dia inteiro. Lógico, você não dormiu a noite toda. Está vivendo no mundo da fantasia, né? E que não leva a nada, né? Então, assim, a lugar nenhum.
essa questão de você, primeiro, para você sair desse processo, primeiro você tem que se dar importância, ver o quanto você é importante. Se você acha que ninguém está achando, Deus acha que você é importante para ele. Né? Parece até coisa de desculpa os crentes, mas é uma verdade. Né? Nós somos importantes porque nós somos filhos dele. E tu desencarnada, porque tem gente que passa pela nossa vida e a gente não é como passou, né? Passou. Isso aconteceu comigo pessoalmente e eu me lembro sempre disso. Eu tive uma tia, irmã do meu pai, que foi aquela tia que passou na minha vida. Ela não teve filhos, ela era uma pessoa difícil e ela desencarnou. E uma vez eu sonhei com ela falando que ela falando para mim, eu estou muito triste porque ninguém reza por mim. E foi uma coisa que nunca mais... Vocês sabem que eu trabalho com sonho, né? Eu tenho essa coisa de guardar as questões que eu sonho. E aí eu tenho sempre isso comigo, de lembrar das pessoas que, mesmo que não foram importantes, mas passaram por mim. E alguns que eu nem conheço, aquela vou rezar pelo desconhecido. E no nosso lar a gente viu no filme como é importante, como as pessoas ficam felizes quando recebem nossas orações, né? Exatamente, exatamente. Bom, e aí eu fiz uma listinha das coisas que, só para a gente pegar como ensinamento do livro, né? Do livro, desculpa, do filme. É que a mudança ela não ocorre na nossa essência. Nós temos sempre um lado bom e um lado ruim. Todos nós somos 50% bom, 50% ruim. O Merlin, ele não se tornou uma pessoa boa, ele já era uma pessoa boa. Só que ele via a vida da matéria, a vida material, ele via aquilo como sendo muito mais importante. Sim. E aí ele teve de perder o que ele mais amava, que nem era financeiro, né? Para dar valor, e o lado bom dele submergir, né? Aparecer. Então, assim, a nossa essência é para o bem. Nós temos o bem dentro de nós. Nós não vamos mudar isso, não. Nós vamos deixar isso aparecer. Então, sim, isso, para mim, é uma das mensagens que o filme nos traz. Né? Outro, né? O tempo que esses dois personagens perderam com coisas totalmente materiais, totalmente insignificantes na nossa essência, para que a sim, gente... Que flua a parte boa que nós temos. Porque se a gente for parar para pensar, você olha o personagem do Dan, ele deve ter o quê? Deve estar na faixa dos 50 como personagem. E se a gente olha para o Melo, ele deve estar na faixa dos 60. Então, olha só, quanta encarnação perdida, principalmente para a nossa audiência aqui, que tem muita gente nova. Não esperem chegar nessa idade, quando o negócio dá uma craquelada do caramba, para você dizer, perdi meus afetos, não fui na apresentação do teatro do meu filho, não acompanhei o ultrassom da minha esposa. Não façam isso. Vivam o dia a dia, e se tiver que cancelar uma reunião, cancele. Aqui a gente tem muita gente do mundo corporativo assistindo a gente. É um mundo cruel, é um mundo que te exige muito, é um mundo que muitas vezes coloca a gente contra a parede, mas a gente tem que ter a sabedoria de fazer um bom mix entre a nossa carreira e os nossos compromissos com a nossa família. Se você escolheu ter uma família, você tem que honrar aquela família. Não espera dar 60 anos para descobrir que você não foi no balé do seu... Senão você vai encontrar com seu filho como? Como o Dan encontra com o filho dele, lá na beira do precipício. Exatamente. E assim, e o quanto a gente vive muito essa parte... Porque a gente está no mundo da matéria. Se a gente a gente deixasse só pela matéria... Só um minutinho, Marcinha. A Luzia deu uma sugestão aqui. Porque como a gente está estourando 1 hora, eu vou sair para salvar a live e volto. Chamo vocês todos de novo, porque quando dá 1 hora ele cai. Se ele cair, eu não vou conseguir salvar. Tá? Nossa, tá. Nós estamos falando, mas tá ótimo. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo gostando. Só vamos interromper, gente, um pouquinho. Vou sair.
Vou fechar, vou salvar e vou abrir outra e vocês entram tudo de novo porque o assunto está muito bom. Beleza, Márcia? Então tá bom. Então olha só, nós vamos sair, mas nós vamos voltar. Fiquem aí que eu já volto, tá bom? Um beijo, até já. Eu já.